Bom dia a todos. Hoje é julho 4, né? Sou Evandro Bocato, estou aqui de Edmonton, no Canadá. Estão comigo o Bocato em Campinas, Brasil, e o Fábio em Madrid, na Espanha. Mais um encontro do nosso Coffee and Thinking. O tema hoje é quase que uma reflexão, né, que a gente coloca. A gente tem trabalhado temas que relacionados à vida, né, pessoal? Tem trabalhado temas que tentam explicar esse fenômeno maravilhoso chamado vida em seus vários aspectos, né? No aspecto empresarial, o aspecto familiar, o aspecto relacional. E hoje, dada o grande conhecimento que o Fábio Bocato tem do aspecto contábil, do aspecto financeiro, a gente se deparou com um instrumento, né, que é o balanço, né, onde você vai ter o ativo, o passivo, o patrimônio líquido. E a gente estava pensando numa tentativa de usar esse instrumento, essa ferramenta, para entender aspectos da vida, né? A gente poderia pensar que a vida tem várias fases, né? A vida tem uma fase que é uma fase produtiva, uma fase que você acaba até saindo da sua família, constituindo uma nova família e tendo uma produção, um trabalho, uma profissão, uma empresa, etc., né? A gente pode pensar que para que você chegue numa fase dessa vida, que até pensando um pouco no ciclo da vida que o Eric Erickson coloca para a gente, para você chegar nessa fase, você precisa ter resolvido uma série de coisas, porque se você não resolve, você começa uma fase de produção da vida com uma série de questões não resolvidas, né? Por exemplo, a questão da confiança. Será que você confia nas pessoas, né? De um modo geral, né? A questão da autonomia. Será que você toma decisões baseado no seu sentimento, no seu, ah, ah, na sua visão, na sua curiosidade, né? Será que você tem iniciativa própria ou você simplesmente segue os outros, né? Será que você se sente inferior ou você tem uma autoestima, né, um autoconceito muito bom, né? O que você faz, você acha que vai dar certo, né? Ou você aprende com o erro, né? Será que você tem uma identidade própria ou você segue a dos seus pais ou de modismos, né? E será que você tem relações afetivas construtivas, né? Relações positivas de união e de crescimento, né? Tendo tudo isso resolvido, em paralelo, o que a gente percebe? Que do ponto de vista formacional, né, tem esse ponto de vista psicodinâmico que precisa ser resolvido, mas do ponto de vista formacional, a educação é um aspecto fundamental ali para um ativo, né? Até eu vou pedir para o Bocato entrar e colocar para a gente a formação, a educação num balanço, Bocato. Isso daí seria um custo, um passivo, né? Ou isso daí seria um ativo? Como que o balanço vê isso? Será que o balanço vê isso, na verdade, né? Como entraria a educação nesse balanço da empresa? Boa tarde a todos. Bom, eu estou aqui no Brasil, São Paulo, Campinas, e posso colocar com um grato prazer, né, que é uma das minhas formações, a contabilidade, que tudo, absolutamente tudo que se foi colocado aí pelo Evandro em termos de ciclo da vida e a temporalidade do ciclo da vida, né? Nós temos que deixar bem claro para todos que estão nos ouvindo e vendo que isso começa com um custo, né? Se a gente pensar em todo esse modelo formacional, nós vamos estar falando desse custo, né? Do passivo integrado inovador.
Por que passivo integrado inovador? Primeiro, passivo porque é algum investimento que vai ser feito, né? Os investimentos, eles podem ser de curto prazo, que tem que ser pago dentro do mês, e tem os investimentos que são de médio prazo, pagos dentro de um ano, e depois os investimentos que criam um custo para ser pago no longo prazo. E muitos, na questão da formação dos filhos, né, as famílias assumem, às vezes, realmente e integralmente, todo aquele passivo, desde o início até do prézinho da criança até de chegar hoje a uma pós-graduação, o início do mestrado. Agora, vamos pensar, o grande mal é que toda essa possibilidade de se montar o passivo nas famílias tem a ver com o outro. Então, famílias são corporações, né? Porque existe um pai, um filho, uma esposa, às vezes é um pai e vários filhos e esposa. Hoje, na modernidade, às vezes dois pais, né? Ou duas mães e filhos. Quer dizer, então, não importa qual é o modelo que se está buscando dessa corporação. O que importa é que tem uma governança. E a governança é que vai garantir a ativação integrada do que foi colocado como um custo, né? Nessa questão do passivo. Então, é muito interessante tudo que o Evandro está trazendo, porque a formação ela é de médio e longo prazo, né? Qualquer coisa de curto prazo já não é nada estruturado, é uma coisa de conjuntura. Então, você vai fazer um curso rápido, você faz um seminário, isso é conjuntural, isso é para cobrir uma lacuna de uma nova lei, cobrir uma lacuna de um novo decreto, mas ele não tem, ele vai ter um custo, né? Mas é um custo de curto prazo. Você vai pagar à vista um seminário. E agora, para onde tudo isso vai? Essa que é a grande característica do que é formacional. Tudo isso vai para o lado esquerdo aí do balanço, que seria o patrimônio que a pessoa está montando dentro da mente dela, né? Que é a sobra de tudo que ela tem enquanto o investimento que foi feito. Então, esse patrimônio líquido é que vai ser o garantidor, né, da qualidade de conseguir acesso a um melhor emprego, a um melhor grupo, inclusive, de amigos, a um melhor grupo, enfim. Quem tiver o patrimônio líquido voltado ao futuro muito parecido é o que vai juntar nessa corporação e vai fazer essa gestão, né, essa governança, né? E aí vocês podem dar exemplo da formação de vocês, provavelmente em bons colégios, que levou vocês a hoje estar numa situação cognitiva privilegiada. No Canadá, o Pelizé, numa privilegiada aqui na questão mundial, né, da Europa. Então, é isso que a gente precisa pensar, né? Vocês saíram dessa pequena governança corporativa de uma cidade que formou vocês dois, que foi Campinas, e hoje são exponenciais comandos de alguma coisa no mundo, né? E o que isso tem a ver? Tem a ver com o patrimônio que vocês dois carregaram a partir do momento zero, que foi provavelmente a entrada no prézinho de algum bom colégio na cidade de Campinas.
Interessante isso que você coloca, Bocato. E até eu gostaria de explorar um pouco o Fábio, quando ele. Você vê isso como a educação, o Fábio, como um custo? Como você vê isso? Bom, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui novamente com vocês. E eu vejo a educação, Evandro, mais como um investimento, né? Ela, obviamente, que desde um ponto de vista conceitual de balanço, né? Por mais que ela signifique uma saída de caixa, né? Para que você, obviamente, tenha que pagar, né? Por ela, em alguns casos, porque em alguns casos você pode, alguém pode te presentear, ou mesmo uma corporação, uma grande empresa pode te dar esse curso, mas eu vejo a educação de uma forma geral como investimento. Agora, sempre e quando, obviamente, ela seja bem empregada e mais, e você depois vá buscar todo aquele conhecimento adquirido que ela te proporcionou dentro da tua profissão, né? Do teu desenvolvimento de carreira, seja como um empreendedor ou seja como um profissional autônomo simplesmente, ou seja dentro de uma empresa. Então eu vejo a educação como um investimento, né? E é algo, inclusive, necessário para que você, o Bocato falava uma coisa interessante, né, do patrimônio, do ativo, etc. e tal, e até me fez lembrar um pouco que, inclusive, a educação ela tem que ser de forma constante, porque senão ela se converte num ativo imobilizado, entendeu? E vai sofrendo uma certa depreciação no valor do tempo. Então, isso exige que você sempre tenha uma atualização, sempre vá buscar novos conhecimentos ou uma atualização do que você já aprendeu, do que você já viu, para que isso, de alguma forma, não sofra. Então, eu vejo como um investimento, é algo que você pode investir em você, é algo que você pode investir nos teus filhos, né, para que eles, obviamente, depois alcancem alguns resultados esperados dentro de um decorrer do tempo. Então, eu tenho essa visão e é uma visão que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que é interessante a gente sempre ter. Agora, não é um investimento que, obviamente, muitas vezes as pessoas, eu vou fazer uma especialização, vou fazer um master e isso quer dizer que, entendeu? Muitas vezes as pessoas vão buscar os rankings, né, das grandes escolas de negócio, principalmente, universidades, etc. e tal, e aí busca o fator de empregabilidade, o quanto mais ou menos as pessoas. Então, tem muita gente que acaba criando uma certa ilusão. Depois o Bocato já explicou em algum momento, mas pode detalhar um pouco mais e cria uma ilusão, porque se eu for fazer aquela especialização, então isso quer dizer que eu vou ganhar mais, eu vou ter uma promoção, eu vou ter um posto melhor, eu vou, né? Então, depende muito de você, né? Depende muito da tua aplicabilidade, né, sobre isso. Mas eu relaciono muito a educação, ou pelo menos eu coloco como um foco, um ângulo, né, o aspecto do investimento. Enquanto o Bocato fecha aqui volta para o principal, deixa eu te perguntar uma coisa, Fábio. Existem pessoas, famílias e empresas que não acreditam na educação como um investimento, acreditam como custo, né? E o que acontece então com aquele espírito de descoberta daquele funcionário, daquele filho que gostaria de ter oportunidade, né? E não tem. Como é que fica isso para as empresas? Como você vê? Se você olha como um custo simplesmente, eu acho que você tá sujeito a você, obviamente, por exemplo, numa pandemia como essa, ou numa crise, né, ou num corte orçamentário que você pode estar sujeito, de repente, dentro de uma empresa, ou num investimento, um gasto extraordinário que você teve que fazer, ou num investimento extraordinário no meio do caminho, está sujeito a você simplesmente cortar e deixar isso abandonado, porque ele é um custo e você não olha, entendeu, que isso é alguma coisa talvez necessária, entendeu, para um processo de formação e de enriquecimento, né, de acúmulo de conhecimento dentro da empresa.
Então, isso, ou dentro da família, ou mesmo dentro do contexto pessoal. Então, isso pode ser um perigo, né? Então, você considerar desta forma, né? Então, Você considera que educação é não essencial, né? É não essencial, aí você corta. não essencial, exatamente. É não essencial. Assim, deveria existir um orçamento dedicado, né? Seja familiar ou seja dentro de uma corporação, dedicado a isso, para que você tenha uma atualização de conhecimento constante, né? Principalmente porque hoje em dia, mais do que nunca, né? Você frequentar um master, frequentar uma especialização, também tem um fator que às vezes não é tão tangível, mas o networking que você acumula, tem uma série de fatores, ademais do tema da formação em si, né? Do conhecimento que você está adquirindo ali, daquela matéria em específico, tem outros fatores que são fundamentais hoje em dia, né? E que podem, em algum momento, agregar um valor que de verdade você não tem nem preço, não está fora, inclusive, do contexto econômico, né, daquele investimento que você está fazendo. Então, por isso que eu vejo isso fundamental dentro do contexto que você falou, não essencial, né? Ou seja, é essencial 100% de dúvida. Mas você falou uma coisa também muito interessante que agita a nossa cabeça a pensar. Você colocou que existe depreciação na educação, né? Que deveríamos todos amortizar a nossa educação e saber que em algum momento ela já não tem mais valor, o valor inicial, né? E aí até separar um orçamento para a gente se reciclar, né? O que a gente fala da reciclagem, né? Ou seja, o que você está me querendo me dizer, você está me dizendo, não é qualquer educação que vai gerar esse retorno, ou seja, não é qualquer educação que é um investimento, alguma educação. Eu vejo o pessoal se formando hoje em ciências da computação, que já é pescado pelo Vale do Silício, imediatamente eles saem daqui da cidade e vão trabalhar lá com um salário quase 50% superior, né? Diferente de uma educação que não tem aplicabilidade, né? Ou que aquela pessoa que estudou aquilo não consegue fazer essa reversão de aplicar e gerar o retorno que foi feito, né? E eu vejo aqui no Canadá, então, no Canadá é o país que mais tem gente do mundo com a graduação, né? Mas não é utilizado corretamente. Então, você tem talentos mal utilizados em todos os reports que eles fazem para o governo. Fala, você tem um pessoal tão educado e o pessoal não usa por quê? Então, parece que o demônio está nos detalhes, né? Não é qualquer educação, mas também essa educação sem uma utilização pela sociedade, pelas empresas que compõem aquela sociedade, ela tem um valor menor ou ela não tem o retorno adequado, né? Então, eu até perguntaria para vocês, começar pelo Bocato, se ele conhece algum caso de jovens que tiveram a educação valorizada e que mudaram de vida por causa disso. Olha, eu vou então aproveitar e vou compartilhar com vocês de novo esse gráfico aqui, né, essa tela, e vou mostrar para vocês contabilmente uma diferença que é fundante e nem sempre as pessoas se dão conta do que nós estamos falando. Porque se nós pegarmos aqui, por exemplo, né, pegar uma caneta aqui, vamos pensar, deixa eu ver se essa cor não vai aparecer. Então, vamos pegar uma condição real. Se vocês pensarem na palavra custo, né? Vamos pensar em custo aqui, porque tem uma certa lógica que as pessoas se confundem com essa palavra. Porque o que é custo? Quando o Pelizera fala investimento, né, tanto faz ser custo ou investimento,
qualquer uma das coisas vai ter um dinheiro que sai de algum lugar. Então, nós vamos pensar, nós estamos falando em dinheiro. O dinheiro, você está fazendo uma despesa, vamos usar a palavra despesa, que eu acho que é melhor. Você está colocando o seu dinheiro em alguma coisa que você acredita, como vocês dois disseram, na questão da formação ou de outras coisas, mas são despesas que vão gerar, de qualquer forma, o que nós chamamos de custo. Então, se eu estou fazendo um investimento e ele me traz uma despesa que todo mundo diz assim, o custo disso aí é tal coisa, e na verdade a despesa disso aí é tal coisa, eu começo a pensar o seguinte, né? Eu estou ativando o quê? Né? Então, esse ativo, esse custo que está gerando essa despesa, ele é o quê? No sentido estrito da palavra. Ele é alguma coisa que vai trazer riqueza para onde? Para o patrimônio. Percebe a diferença? A palavra que tem que entrar em relação ao custo é que está gerando uma despesa. Mas essa despesa gera riqueza? Né? Essa é a pergunta. Ela vai gerar riqueza? Então, eu já deixo essa pergunta para vocês dois, enquanto eu vou pensando também nessa questão. Então, riqueza, tá? Ela está gerando? É uma pergunta que eu faço para vocês dois. Tá, mas essa é uma boa pergunta, né? Se você muda completamente a visão desse investimento, dessa despesa. Eu vou fazer uma despesa se eu consigo provar que essa despesa vai gerar uma riqueza, né? Ou seja, a minha argumentação para a despesa, né? A minha argumentação para a despesa, olha, peraí, mas essa despesa vai gerar uma riqueza, não vai me gerar um custo. E eu tenho que provar por A mais B para aquele financiador dessa despesa que vai gerar essa riqueza. Então, mas aí eu vejo assim, desculpa interromper, eu vejo assim, não, e até é triste de ver, porque a gente viu um Brasil crescendo nos anos 70 e multinacionais aterrissando no país devido ao milagre brasileiro, né? E você vê um brasileiro que sonhava em trabalhar numa empresa multinacional, ele não sonhava em trabalhar numa empresa brasileira, familiar, né? Vamos colocar assim. E aí a gente vê casos até hoje, se você pensar quantas são as empresas multinacionais que financiam, que aplicam uma despesa na educação do seu funcionário, pagando um curso, uma pós-graduação, uma conferência, comparado com as empresas familiares nacionais, você continua percebendo que ainda não entrou nesse modelo mental da empresa familiar o investimento no seu funcionário e talvez nem na sua família, né? Na obrigação daquele herdeiro ter uma formação para poder tocar aquela empresa depois. Estou mentindo, Bocato? Não, você está falando uma grande verdade, porque o Fábio coloca uma das coisas que eu achei fantástico, né? Porque é uma visão que toda pessoa sabe. Vamos pensar, a corporação vem de corpo, então estou falando do meu corpo, posso falar do meu corpo aqui, esse corpo que está aqui. Então, ele é uma corporação, porque eu tenho aqui o cérebro, aqui tinha cabelo, não tem mais, mas eu tenho o cérebro lá dentro, eu tenho os braços, tenho perna, e outra coisa, é uma corporação que o sangue está circulando, eu tenho voz, mas como que eu faço a gestão disso? Por exemplo, como eu estou sempre em empresas, estou sempre tendo que estar falando, fui professor universitário durante 2 décadas e meia, vou fazer 71 anos e a voz continua, mas como é que foi a gestão da voz? Vamos pensar na gestão da voz, a voz aqui.
todo ano eu vou ao médico, doutor Leopoldo, um otorrino, e ele faz toda a análise das cordas vocais. Por quê? O meu patrimônio líquido depende também da voz. Percebe? Então, se eu estou falando de voz, estou falando de corpo, tem muita gente que está ativando no corpo coisas que não vão fazer bem. Então, eu acredito, Evandro, que esse gráfico aqui, perdão, essa tela de um balanço no modelo que nós administramos, que aqui não é um balanço dessa forma. Esse é um formato que o Instituto IFEM criou para analisar o que as pessoas colocam, né, de custo para passivo e se isso realmente tem duas coisas importantíssimas. Primeiro, em que tempo, né? Nós temos que pensar em termos de tempo, né? Então, que tempo eu determinei para que essa despesa seja paga e qual é a riqueza que essa despesa me proporciona. Então, é isso que nós temos que estar sempre pensando. Por quê? Não importa a idade, o que importa é o que você está ativando, né? E você está ativando num corpo que é uma corporação e tem que gerenciar, que é a governança. Então, não sei se respondi, mas fica claro que esse é o patrimônio líquido de gestão, de profissionalização, de estruturar a informação, de ter relação com o mercado, a finança e a tecnologia da informação inteligente, que é o que mudou de uns tempos para cá. Tá, mas você vê isso na empresa familiar hoje ou você vê isso na multinacional? Na multinacional não tem nenhum problema, porque a multinacional ela não tem uma questão básica e fundante que tem na familiar, o sobrenome. Lá ninguém tem sobrenome, lá é o seguinte, lá começou a depreciar o currículo, sobe o de baixo. Por quê? O de baixo, com certeza, teve mais cuidado com a gestão, é mais novo, acredita mais nas inovações, acredita mais em fazer as startups dentro da empresa. Então, essa questão é da natureza. O de cima não consegue acompanhar. Então, naturalmente, ele perde o cargo. Numa empresa familiar, não tem isso. Porque sobrenome em empresa familiar é cargo, né? E aí é complicado. Porque às vezes você tem uma pessoa tamponando o crescimento do outro, é uma tampa, né? Está depreciada, mas não interessa. Ele tem a quantidade de ação para decidir o que ele quiser. Aí o risco é da empresa em relação àquela corporação em relação ao mercado, né? Essa pandemia vai acusar muito desses tamponamentos familiares. O Fábio, o contexto espanhol, vale a pena estudar? Como é que o espanhol dá valor eu sei que aqui no Canadá, como eu falei, ele dá valor à educação, mas não está aproveitando esse capital humano, né? E aí na Espanha, como que você tem visto essa evolução aí? Sim, aqui eles dão, a educação tem um valor e aqui a educação também ela vamos usar a palavra aqui, ela sofre, mas no sentido positivo, de algumas coisas que são benéficas, né? Então, você tem aqui, por exemplo, um estímulo para que quando você entra na universidade, aqui tem um programa que chama Programa Erasmus, você entra na universidade e você pode fazer um intercâmbio entre universidades em diversos países dentro do contexto da União Europeia. Isso tem um valor agregado tremendo. Tem a própria União Europeia, né, que facilita a mobilidade, né, entre as pessoas, que facilita, inclusive, que é um fator facilitador, por exemplo, de você não ter a necessidade do visto para que você possa ir, né, trabalhar numa determinada empresa, ou para que você possa ir fazer um curso, estudar, etc. Então, ou seja, a educação aqui, ela sofre desse bem, né? E ao mesmo tempo ela tem o seu valor, porque aqui
se você não tem a educação, né, você acaba tendo um futuro não muito prometedor, né? Não tem muito espaço dentro do ambiente corporativo, do ambiente institucional, para que você possa desenvolver com tanta facilidade assim, se você sofre, aí desde um ponto de vista negativo, de não ter a educação. Então, tem uma série de fatores estimulantes, né? E sem contar que a educação aqui, ela é de séculos, né? Então, a gente pode... Isso já está enraizado, isso faz parte já dentro de um contexto já, inclusive, cultural, né? Que, obviamente, que acaba marginalizando aquele que não tem educação, né? E acaba diferenciando, entendeu, dos fatores. Então, é um fator primordial, é um fator super valorizado e conta com esses fatores que muitas vezes facilitam o acesso, né, a você ter uma educação e uma especialização que depois te permita exatamente poder ter uma perspectiva maior dentro da sua possibilidade de carreira e etc. e tal. Isso é muito interessante, o Bocato agora vai entender a Espanha e o Canadá. A Espanha e o Canadá, Bocato, é o que o Brasil era nos anos 50 e 60 na educação. O colégio é público, né? Ou a sociedade divide essa despesa com a educação, não são só os pais, né? O colégio é público, a universidade é subsidiada, né? Maioria pública, né? Tem a privada, mas é minoria. E é interessante, o que era o Brasil nos anos aí, que de alguma maneira isso se perdeu. E é uma pena, né? Pena mesmo. Beleza. Tá bom, então? Tá ótimo. Muito Então, bom. Um abraço a todos. falando aqui do Brasil, né, que sofre dessa inconveniência, eu quero agradecer e desejar aí um bom final de semana a todos. Obrigado. Igualmente. Boa educação a todos. Boa educação a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.